irmãos que estão viajando, né? O pessoal está aproveitando esses dias das férias dos meninos, estão viajando. Eu só vejo pela mídia, né? Alguns me avisaram, mas graças a Deus por isso. Queridos, apesar do pastor João ter feito aqui a ministração de dízimos e ofertas, eu quero contar algumas coisas que essa viagem que nós fizemos a Campinas, muito bom é quando a gente senta na mesa para a gente conversar, para a gente trocar ideias. E foi muito gostoso eu ouvir algumas coisas do pastor Caleb e de outros pastores, mas eu estava me lembrando de uma palavra que quando lá em Campinas foi construído o Mevan de Campinas, eles tinham 30 dias para saírem do lugar onde eles estavam, porque a prefeitura desapropriou o local onde eles estavam. E com 30 dias eles teriam que procurar um outro local. E o pastor Juscelio saiu em Campinas procurando o local, encontraram uma fábrica desativada. E ele então foi lá e alugou aquele lugar. Só que tinha que reformar, fazer a construção, e precisavam, irmão, de 3 milhões de reais. É um templo, nem nos Estados Unidos havia um templo tão bonito como aquele. Um irmão chegou e falou: pastor, vocês precisam de 2, porque 1 milhão eu dou. Deu 1 milhão de reais para a reforma do templo. Eles têm um templo muito lindo, irmãos, uma coisa que, vamos dizer, dá prazer. O som, tudo que tem ali é muito lindo. Pastor Caleb contando que ele comprou uma chácara da igreja dele em Capitão Andrade. Na época da pandemia, entrou a pandemia, ele tinha comprado antes a chácara, 280 mil reais. E ele ficou muito preocupado porque na pandemia entrou pouco dinheiro nas igrejas, muito pouco, só o sangue do cordeiro. O povo parou de entregar os dízimos e ele conseguiu levantar 80 mil reais. E ele ficou preocupado: 80 mil reais, eu preciso de mais 200, faltavam poucos meses. Um irmão chegou para ele e falou: pastor, quanto é que está faltando para pagar a chácara? 200 mil. Não falta mais, pastor, eu vou entregar a oferta. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu sonho o dia que a nossa igreja vai ter gente que vai abrir o coração para a obra de Deus e vai entender uma coisa: todas essas pessoas que entregaram para Deus, elas foram muito mais abençoadas, ganharam muito mais, porque o importante é nós entendermos que quando nós abrimos mão, Deus nos dá muito mais. Eu espero em Deus que vai chegar o dia em que nós vamos chegar aqui e a gente não vai precisar de pedir não, só falar e os irmãos vão entender, tá? Isso é importante, porque quando a gente entrega para Deus, não está entregando para o pastor, para ninguém não, entrega para Deus. Isso aqui não é meu não, irmãos, isso aqui é de Deus. Quando a gente entrega para Deus, Deus nos abençoa. Amém? Eu quero agradecer aos irmãos que vieram hoje pela manhã. Eu esqueci de agradecer aqueles que puderam vir. Eu ministrei aqui ao pessoal que trabalha, que serve no culto hoje pela manhã. Infelizmente alguns irmãos que estavam aqui foram embora, não quiseram ficar e não vieram à noite, né? Tem irmãos que vêm de manhã, não vêm à noite. Interessante isso. Eu venho de manhã, eu venho à noite, eu venho todo tempo que eu posso, eu estou aqui. Eu entro aqui, eu olho, eu oro, eu sento aqui no púlpito. Eu gosto desse lugar. Tem gente que não gosta, fazer o quê, né? Mas amém. Quero aos irmãos que estão online, que Deus abençoe você, que você possa também compartilhar aí o link aí da transmissão com outras pessoas, para que possam ouvir a palavra do Senhor. Amém? Quero também dizer aos irmãos que a gente às vezes dá uma caminhada e Deus às vezes fala: ó, baixa a bola do pessoal. Eu tenho pregado sobre milagres, e Deus falou: olha, agora centraliza o povo em algo, para que eles entendam que eu sou Deus e que eu não vou fazer a vontade deles, eu sou Deus.
Deus, Ele é soberano, irmãos. Abra a Bíblia em Gênesis 3, de 1 a 5. Gênesis 3, de 1 a 5, ou leiam aqui na tela, fazendo um favor. Gênesis 3 a 5, na minha tradução na NVI. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eita! O pior, irmãos, é que tem crente que acredita nessa palavra da serpente. Sabia? Eu vou mostrar isso para você aqui hoje. Tem crente que acredita nessa palavra da serpente até hoje. Misericórdia! A pergunta, irmãos, que eu faço no início desta palavra: você está tentando ser Deus? Muita gente diz assim: pastor, isso é uma pergunta absurda do Senhor, porque eu não quero ser Deus. Mas às vezes, irmãos, as nossas atitudes, elas mostram que nós estamos querendo ocupar o lugar de Deus. Às vezes nós observamos que as pessoas, elas estão exatamente voltando ao jardim do Éden, ouvindo a voz da serpente e tentando ser Deus. Porque nós percebemos, irmãos, que quando a serpente disse para Eva, disse para ela mais ou menos assim: olha, o que Deus está querendo é que você tenha medo. Deus tem medo de você. O que Deus está querendo, não quer que você melhore. O diabo diz isso para você: Deus tem medo que você prospere, Deus tem medo que você seja melhor, porque se você crescer, você vai ser igual a Ele. Foi isso que o diabo disse, mais ou menos assim: Deus tem ciúme de você, e é por isso que Ele não compartilha com você aquilo que Ele tem. Então, naquele momento, Deus disse para Eva e para Adão: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse assim para Eva: é mentira isso, Deus é mentiroso, Deus está mentindo para você. É a mesma coisa que ele dissesse assim: Diza, se você comer, você vai ser igual a Deus. Magno, se você comer, você vai ser igual a Deus. É por causa disso que Deus não quer que você coma. Você vai ser igual a Deus. Irmãos, neste momento que nós observamos, é que a serpente estava fazendo uma jogada, estava tentando inflar a alma, o ego de Adão e Eva, a ponto de eles acharem que Deus era inimigo deles, que Deus era um sabotador. Era exatamente isto que a serpente estava querendo fazer. Mas, irmãos, às vezes a gente acha um absurdo dizer assim: Deus tem ciúme de você? Será que Deus tem ciúme de mim? Queridos, eu quero dizer para você o seguinte: nós não somos uma ameaça para Deus de modo algum, mas o diabo está querendo dizer que você é uma ameaça para Deus. E eu quero nesta noite mostrar para você: existem coisas que nós fazemos, irmãos, que parece que nós estamos competindo com Deus. Parece que nós estamos dizendo para Deus: olha, é desse jeito que eu quero, eu não quero do jeito que o Senhor quer. Às vezes nós queremos acelerar o tempo para que as coisas aconteçam em nossas vidas. Nós não queremos para amanhã, nós não queremos para daqui a um mês, para daqui a um ano, para daqui a 10 anos, não, nós queremos hoje. E nós tentamos fazer tudo para que haja uma aceleração disso. Eu vejo, irmãos, que às vezes nós estamos achando que podemos ocupar o lugar de Deus, porque a gente pensa o seguinte: será que isso é verdade?
Será que eu não tenho direito? Tem gente que bate no peito e faz igual lá em Lucas, quando aquele homem, o fariseu, bate no peito e diz: eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele estava querendo dizer naquele momento: eu mereço ser abençoado pelo Senhor. Mas irmãos, nós às vezes estamos caindo nesse erro, estamos ficando cegos, achando que nós podemos exigir algo de Deus, porque é claro que nós não queremos ocupar o lugar de Deus, mas estamos nos colocando às vezes no momento como se nós fôssemos Deus. E é óbvio, irmãos, que eu não tenho cacife para isso, mas as minhas atitudes às vezes vai mostrando que eu quero dar dicas para Deus, pitacos para Ele daquilo que Ele deve fazer na minha vida. Eu vou apontando o caminho para Ele, quando na verdade, irmãos, Deus não precisa que você aponte o caminho, Deus não precisa que você fale nada, diga nada para Ele. Deus simplesmente, Ele vai agir do jeito dEle, na hora dEle. E eu vejo, irmãos, qual é o problema de eu agir desta forma. O problema: Adão e Eva foram expulsos do jardim, perderam a comunhão com Deus, e eles se enfraqueceram. E a gente observa que existem pessoas que estão agindo exatamente como Adão e Eva na igreja do Senhor. E eu quero mostrar para vocês o primeiro sinal de que isso está acontecendo na sua vida. É quando você persegue aquilo que Deus não te entregou. Você corre atrás daquilo que Deus não te entregou. Isso é uma forma deliberada de você ser rebelde. Você está sendo rebelde com Deus, porque você está correndo atrás daquilo que Deus não te entregou, daquilo que Deus não te falou. Você está correndo atrás. E eu digo, irmãos, que uma coisa é você ser esforçado, porque Deus, quando fala algo para nós, Ele não quer que você seja preguiçoso, que você sente no sofá e fique esperando as coisas acontecerem. Não, Deus quer que você haja. A palavra de Deus, ela é clara, ela diz que Deus não gosta de preguiçoso. Ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Uma coisa é você criar ambientes, outra coisa é você forçar a barra. Você vai criando ambientes, mas tem pessoas não que forçam a barra, colocam Deus contra a parede, como alguém me disse. Vai colocando Deus: não, o Senhor tem que me abençoar, Senhor, isso não pode ficar desse jeito. Queridos, quando eu descanso em Deus, eu não fico obcecado. Quando eu descanso em Deus, eu confio que Ele está no controle. É por isso, irmãos, que às vezes tem muita gente nas igrejas, tem pessoas que não gostam da pregação que nós pregamos às vezes, porque eu não estou aqui para enganar você. Tem gente que não gosta daquele pastor porque acha que a palavra dele é fraca, que a igreja é fraca, porque na verdade as pessoas estão querendo serem nutridas pelas emoções. Nós vemos isso muitas pregações que eu ouço, que eu vejo na internet. As pessoas querem ser nutridas pelos seus desejos, pelas suas paixões. Elas não querem ouvir aquilo que as contraria. Mas uma coisa, irmãos, nós precisamos de entender: existe um tempo para Deus fazer as coisas acontecerem, e existe um tempo em que nós temos que entender que eu não posso forçar Deus, porque se está fluindo, irmãos, é de Deus, mas se não está fluindo, não é de Deus, irmãos. Eu tenho dito isso aqui para vocês, irmãos: não adianta você forçar a barra, não está fluindo, não está avançando. Você quer forçar a barra, você quer forçar as coisas acontecerem no mundo espiritual. Eu sei de uma coisa, irmãos: Deus, Ele sempre está no controle. E no versículo 5, a Bíblia diz que Eva disse: Deus sabe que no dia, a serpente diz: Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi esta a proposta da serpente. O que aconteceu com Eva e Adão? Eles aceitaram. A serpente deu uma sugestão e tanto Adão como Eva aceitaram a sugestão da serpente. Meus queridos, Provérbios 14, versículo 12, coloca para nós aí. Provérbios 14, versículo 12, diz que há um caminho que parece reto ao homem, mas no final ele conduz à morte. Porque, queridos, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem que ser a palavra de Deus.
A Bíblia tem que ser a Bíblia. Deus, quando nós estudamos a palavra, nós não vamos cair em heresias. Nós não vamos cair na macumba gospel. Tem muito de macumba gospel por aí, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ser instruídos por Deus e vamos entender aquilo que Deus quer para mim e para você. Quando nós somos instruídos por Deus, irmãos, nós não vamos ficar acreditando em coisinhas, em rituais, em rosa ungida. Eu tenho que fazer isso. Tem gente, irmãos, que leva ficha, folha para orar, vem na igreja no culto de oração com uma ficha cheia de pedidos para Deus. Meus irmãos, eu quero falar para você, não adianta copo d'água, rosa ungida, não adianta. Às vezes as pessoas querem revelação. O pastor, a sua igreja revela? Não, minha igreja não revela. Então a tua igreja não é de Deus. Eu quero falar para você uma coisa, irmãos, não fique atrás de gente que fica revelando, porque eu quero dizer para você, aqui nós não temos que ficar revelando, trazendo um rolo para você. Vamos aqui nesse momento desenrolar o manto, o rolo para você, meu querido. Eu quero falar para você o seguinte, que nós cremos na palavra, e se você lê a palavra vai te instruir, a palavra vai te dar direção. Gente que não lê a palavra, não sabe, qualquer coisa enrola ele. Vem uma testemunha de Jeová, enrola ele. Vem um mórmon, enrola ele. Qualquer pessoa enrola ele. Por quê? Porque não lê a palavra. Quem lê a palavra, irmãos, não é enrolado por estas seitas mundanas que estão por aí. Quem lê a palavra não vai ficar caindo nesses golpes, nessas macumba gospel que eu digo para vocês. Eu sou do tempo que eu estudava em 1980 a 83, quando eu estudei no seminário. Eu me lembro que a gente já falava sobre mãe de nada, porque infelizmente naquela época as pessoas tinham dentro da igreja pessoas que só viviam atrás de revelações. Meus queridos, a forma correta, bíblica, de nós encontrarmos a vontade de Deus, sabemos qual é a vontade dele, é através da oração, é através da palavra de Deus. Aí você vai encontrar a direção que você precisa para a sua vida. Então nós vemos que às vezes o diabo, como eu disse pela manhã, vai fazendo sugestões. Olha, Deus não te ama, você faz tudo direitinho, dá tudo errado, Deus não te ama. Olha, Deus não quer te dar isso. Mas tem coisas, irmãos, como diz Salomão, que nós achamos, coisas que nós achamos que elas vão nos dar vida, mas elas vão nos conduzir para a morte. Quando eu, irmãos, conheço a palavra de Deus, quando eu conheço a Deus, eu vou ter maturidade. Quando eu conheço a Deus, eu vou enfrentar o dia mau, vou enfrentar a ofensa, vou suportar qualquer situação e não vou me abalar, porque eu conheço o meu Deus. Agora, irmãos, a primeira coisa que você tem que observar é que quando você está correndo atrás de algo que Deus não te entregou, eu quero falar para você, você está sendo, sem dúvida alguma, um rebelde contra Deus. Deus não vai te mimar. Eu vou mimar o Elias, porque se eu não mimar o Elias não fica na minha presença. Eu tenho que dizer todos os dias para o Elias que eu amo, porque se eu não disser para o Elias que eu amo, ele não vai ficar comigo. Eu tenho que todos os dias ir lá, dar um beijinho no Elias, porque se eu não der um beijinho nele, ele não vai ficar comigo. Irmãos, Deus não vai fazer isso. O amor não precisa ser compensado, irmãos. O amor não precisa ser compensado, o amor precisa ser nutrido. Não há nada melhor do que depender de Deus, irmãos. Não há nada melhor do que você depender de Deus, porque nós vemos, irmãos, que às vezes quando nós nos colocamos no nosso lugar, dependendo de Deus, eu vou ter dúvida de coisas, irmãos. Eu tenho dúvidas, claro que eu tenho dúvidas. Eu vou ter, às vezes, momentos em que na minha vida eu vou me frustrar. Tem momentos que eu vou buscar algo e não vou encontrar. Mas isso não pode de forma alguma, irmãos, me tirar a presença de Deus. E isso eu vejo, irmãos, que tem gente que o pastor prega sobre vitória, o povo está firme. O povo quer vitória. Tem uma palavra, colocou no berço, colocou no cesto. Deus vai cuidar de mim. Mas tem hora que nós temos que entender que Deus, Ele é soberano. Ele não vai fazer aquilo que eu quero.
Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Amém, irmãos? Às vezes, irmãos, nós observamos que nós oramos por alguém e achamos ela não vai morrer, e ela morre. Na vida, irmão, nós vamos ter perdas. Não é só ganhar. Na vida nós vamos ter perdas também. A vida às vezes vai mudar mudanças de rotas. A nossa vida vai mudar às vezes de geografia. Às vezes Deus te tira de um lugar e te leva para outro lugar. Na vida, irmãos, nós vamos ter experiências tanto no alto da montanha, lá no monte, como também no vale. A vida, irmãos, ela humana, nós temos que entender que às vezes eu tenho dúvidas sim, mas eu tenho que ter uma certeza de que o Senhor está comigo todos os dias. Esta dúvida eu não posso ter, porque, queridos, eu tenho que entender uma coisa: não está tudo bem, mas eu sei que Ele está comigo. Amém, irmãos? Você pode hoje, nesta noite, você pode dizer: não está tudo bem, mas eu sei que Deus está comigo. E se Ele está comigo, irmãos, Ele não vai deixar eu cair. Eu tenho que entender que Ele é soberano. Ele vai fazer a vontade dEle, não vai fazer a minha vontade. E eu estou achando que eu preciso, de uma certa maneira, que Deus faça a minha vontade. É isso que eu quero. Mas eu quero falar para você, meu querido, Deus jamais vai te abandonar. Ele está com você. Se outra evidência, irmãos, de uma pessoa que é meio um deusinho, é tentar controlar o futuro. Tem muita gente, irmãos, que quer controlar o futuro. É a tal da ansiedade. Tem que ficar controlando o futuro. Deus nunca combinou com você o seu futuro. Deus falou que você ia chegar lá. Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei da nação de Israel, que Deus falou: olha, eu vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas Deus não combinou com eles que eles teriam 40 anos de deserto. Deus sabia que eles iriam passar 40 anos no deserto, já tinha falado sobre isso, já tinha dito sobre isso. Mas uma coisa você percebe, que Deus estava levando aquele povo 40 anos ali no deserto. Por quê, irmãos? Porque aquele povo estava saindo do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E o que Deus estava fazendo, estava desintoxicando o povo, estava tirando aquelas coisas ruins. 40 anos que Deus estava preparando o povo para a terra prometida. Às vezes você está sendo preparado por Deus para que Ele possa cumprir a promessa, porque você não está preparado hoje. É isso que Deus faz conosco às vezes. Nós às vezes não entendemos, nós queremos controlar o nosso futuro, e Deus nunca, Ele falou para Israel: olha, vocês vão direto. Eu me lembro estudando no seminário, 16 dias, 17 dias, diziam alguns professores, era exatamente esse o tempo que eles iriam atravessar do Egito até a terra prometida. E eles passaram 40 anos, Deus preparando o povo para entrar naquela terra prometida, desintoxicando o povo, Deus preparando o coração deles para finalmente Deus cumprir a promessa que tivera dado a eles. Eu quero falar para vocês alguma coisa. Às vezes o trajeto até onde Deus já disse para você que lhe daria, o problema é que você às vezes quer definir o trajeto. Deus falou para você ir por aqui, você quer ir por aqui. Então nós temos que entender que às vezes, irmãos, você quer definir as coisas. Você quer definir às vezes a cor do carro. Você quer definir, irmãos, quando você vai comprar, quando você vai vender, quando você vai crescer, quando você quer definir tudo na sua vida, mas você não coloca isso nas mãos de Deus. Você às vezes quer engravidar, mas não coloca nas mãos de Deus. Você quer casar, mas não coloca nas mãos de Deus. Você quer namorar, mas não coloca nas mãos de Deus. Você quer abrir uma empresa, mas não coloca nas mãos de Deus. E nós temos que observar a palavra, que Deus, Ele não está preocupado se você vai ficar nervoso, se você vai ficar com raiva. O que você precisa dizer: eu creio em Deus, mesmo que as coisas não deem certo. Eu creio em Deus. Eu estava me lembrando disso, irmãos. Nós oramos
A igreja orou, eu orei. Eu criei que a minha esposa não iria passar pela cirurgia do glaucoma. Eu criei. Eu orei, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre na vida da minha esposa. Ela também orou, nós oramos, a igreja orou. E Deus não fez. E Deus não fez o milagre. Mas eu creio que Ele está no controle. E eu não estou preocupado com o futuro. Amanhã eu estou indo para Vitória, não sei se é a quarta ou quinta vez, para fazer revisão. E não sei quantas vezes nós vamos mais. Mas eu creio que o meu Deus, Ele está comigo. Eu creio que Ele está conosco. E eu então entendo uma coisa, irmãos. Eu creio, mesmo que as coisas não estejam acontecendo do meu jeito, eu vou continuar crendo nele. Eu vou continuar crendo que Ele está no controle e que Ele vai fazer as coisas acontecerem do jeito dele. Lá na frente nós vamos entender. Mas mesmo que eu não entenda, porque não é obrigado a me dizer, a mim ficar me explicando nada. Porque eu sei de uma coisa, na nossa caminhada, Ele está conosco. Imagine, irmãos, você vai comprar um sapato na sapataria. Vai lá comprar com a Camille um sapato. Aí chega lá, a Camille vai dizer, olha, esse sapato você não pode usar ele na terra, você não pode pisar na lama com ele, você só pode pisar no asfalto. É assim? Não. Irmãos, da mesma forma Deus não vai te dar um manual de onde você vai pisar. Mas você precisa entender uma coisa. Nós temos que entender que onde nós estivermos, o Senhor estará comigo. Eu quero mostrar para você algo, irmãos. Quero dizer para você algo. É difícil. Mas sabe qual é o nosso desafio, irmãos? Nosso desafio não é o diabo. O nosso desafio não é o diabo. O nosso desafio é a nossa cabeça, irmãos. O nosso desafio não é o diabo. Porque o diabo ele vai estar sempre dando sugestão. Teve uma irmãzinha aqui na igreja há uns anos atrás, que ela teve uma visão de tipo um papagaio aqui no ombro, cochichando no ouvido dela. Falei, eita, esse diabo eu nunca vi não. Parecia um papagaio cochichando no ouvido dela. O diabo sempre vai te dar sugestões. Ele sempre vai te dar sugestão. Ele sempre vai dizer, olha, Deus não te ama. Ele sempre vai dizer, olha, Deus não está com você. Olha, você não vai alcançar isso aí. Irmãos, Ele sempre está fazendo isso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Deus prometeu a você que o trajeto seria como você imaginou? Eu creio que não. Deus não combinou com você. Mas o que eu quero que você... Coloca Mateus 6, 27 para mim. Eu quero que você observe isso aqui. Olha só, Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Ninguém pode. Eu não posso. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu coloquei algo na minha cabeça. Ninguém, às vezes você fala, ninguém na minha família vai morrer. Ah, ninguém vai morrer na minha família. Isso é problema seu. Ah, eu não vou ficar doente na minha família. Não vai ter doente dessa doença na minha família. Isso é problema seu. Ah, pastor, eu coloquei na minha cabeça que eu não vou ser mandado embora daquele serviço. Eu vou me aposentar naquele serviço. Você foi mandado embora, é problema seu. Queridos, eu quero dizer para você que às vezes você diz, eu vou abrir uma empresa, eu vou comprar uma franquia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E isso não aconteceu, isso é problema seu. Deus te prometeu lugares de destino. E a única coisa que Ele prometeu para você é que Ele estará com você no percurso, acompanhando você. Amém, queridos? Eu digo para você que há uma coisa difícil na minha vida quando eu vou num velório. Sou convidado para ir num velório. E eu tenho isso no meu coração, irmãos. Eu quando perdi o meu pai, que eu saí daqui de Barra de São Francisco para ir para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, o pastor da igreja dele demorou. Fui eu quem preguei no velório do meu pai. E eu não gosto de dirigir de noite. Saí daqui 9 horas da noite, 1 hora da manhã, estava em Campo Grande, em Cariacica. Falei com a minha esposa, não aguento dirigir mais. Paramos no hotel e fomos dormir. No outro dia fui embora. De manhã cedo fui embora. E eu quero dizer para você o seguinte, que é triste ir num velório. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, irmãos. O meu pai não era meu, o meu pai era de Deus.
Os meus filhos, quando eu oro pelos meus filhos, eles não são meus. Eu digo, quando eu vou orar, eu digo: Pai, os nossos filhos, porque eles não são meus, eles são de Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que às vezes as pessoas entram num desespero, brigando por algo que nunca foi delas. Pessoas às vezes que chamam de pai, de seu pai, mas ele não é seu, ele é de Deus. Sua esposa, esse marido não é seu, é de Deus. E às vezes, irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente. Está doendo, está sangrando, mas eu realmente coloquei essa pessoa como se fosse minha, mas ela não é minha, ela é de Deus. Que as pessoas não aceitam, irmãos. E eu sei que é difícil aceitar. É difícil você aceitar a morte pacificamente. Quem é que aceita uma demissão pacificamente? Quem é que aceita uma situação angustiante sem reclamar, sem chorar? Quem é que aceita? Sem às vezes fazer uma tromba de elefante, né, irmãos? Mas eu quero falar para você, você pode até chorar, mas eu quero dizer para você, nós não somos deuses. Você não tem controle da vida de ninguém. Você não tem controle das coisas. Às vezes você acha que tem controle, você não tem controle. Quem tem o controle é Deus. Diga para o seu irmão: você não é Deus. O reino de Deus, irmãos, é o reino do controle de Deus. É o reino do controle de Deus. Eu tenho que aceitar a soberania dele. Eu tenho que colocar o meu filho nas mãos de Deus, o meu casamento nas mãos de Deus. Agora, meu querido, trabalhe para o seu casamento dar certo. Irmãos, irmãzinhas de Jesus. Agora eu vou mexer com vocês. Vou estar lendo Provérbios nessa nova Bíblia que eu comprei. E olha, vou te dizer uma coisa. Eu me arrepiei. Quantas vezes o provérbio diz que é melhor morar no deserto do que uma mulher briguenta. Eita! Mulher briguenta. Mulher briguenta é aquela mulher que acha que está sempre certa, nunca está errada. Mulher briguenta é aquela que reclama de tudo, chateia com tudo. E olha, irmãos, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, não, são mais de 4 vezes dentro de Provérbios falando sobre isso. É mulher que se chateia com qualquer coisa, é mulher que se aborrece com qualquer coisa, é mulher por qualquer coisa está brigando, briga com o marido, briga com os filhos, briga com o cachorro, briga com o papagaio, briga com o passarinho, briga com o gato, briga com todo mundo, briga com a panela, não vai cozinhar rápido não, briga com a máquina lavar roupa, briga com a torneira. Tem que brigar com alguém. Sabe o que é isso? É tentar controlar. Você não tem controle de nada. Dá um futuca na sua irmã e diga: você é briguenta? Você é briguenta? Ó, escuta aqui. Você está acabando com o seu casamento com as brigas, tá? Mulher briguenta acaba com o casamento. Não é o homem não, a mulher briguenta acaba com o casamento. Aí a gente diz assim: ó, você tem que ser mulher virtuosa, tem que ser sábia. A mulher sábia não é briguenta, irmãos. A mulher sábia não é briguenta. A mulher que é virtuosa, ela não é briguenta. Porque, irmãos, a pior coisa que tem é você chegar numa casa, sente o clima de briga dentro de casa da pessoa. Pastor Luciano Subirá, ele foi na casa de um casal, e o pai chegou para o menino e falou assim: fala com a sua mãe que a panela está fervendo. O pastor Luciano Subirá estava na casa, viu aquilo, terminou a visita. Quando chegou na porta: meu irmão, eu quero que o irmão e a irmã vão lá na igreja, que eu preciso conversar com vocês dois, tá?
Por que, pastor? Vocês não estão bem. Você deu um recado para o seu filho. Você não poderia ter falado direto para sua mulher? Tem uma coisa que precisa ser consertada. Irmãos, a vida é tão curta. Lembrei do Maguinho agora, né? A vida é tão curta. A gente fica brigando. E tem gente, irmãos, que briga e se tranca dentro do quarto. Fica dentro do quarto trancado. O marido tem que levar comida para ela lá. O marido tem que lavar a louça, tem que varrer a casa. Está lá de tromba de elefante dentro do quarto. Cuidado, mulher briguenta. Se acaba com o seu casamento. Irmãos, a melhor coisa que tem é nós entendermos. Você só vai resolver as coisas na sua vida quando você entender que quem tem o controle das coisas é Deus. Não são as suas brigas que vai resolver as coisas. É Deus quem tem o controle. Não adianta você fazer tromba de elefante, que isso não vai resolver. É se você ficar abrindo essa boca cheia de dente, reclamando, isso não vai resolver. O que vai resolver é você ser sábia. O que é ser sábia? É fazer o que uma mulher fez. Eu contei isso aqui para vocês um dia. Estados Unidos. Quem me contou isso foi Gilcélio. Estados Unidos. A mulher disse que ia para a igreja. O marido falou: não vai. Se você for para a igreja, eu vou trancar a porta. E ela não acreditou, ela foi para a igreja. Quando ela volta, estava nevando, irmãos, era tempo de neve, estava nevando. Quando ela chegou em casa, bateu na porta, o marido fingiu-se de múmia paralítica. Nem estou aí. E a mulher dormiu do lado de fora, não sei aonde. Quando foi no outro dia de manhã, quando o marido abriu a porta, sabe o que ela fez? O que você quer para o café da manhã? E ela entrou para dentro de casa preparar o café que o marido pediu para ela. Eu falei isso um dia num casamento e a mulher falou: eu falei, quase que a mulher apertou o pescoço do marido. Se fosse você, o que você faria? Hein? Você ia levantar, você ia quebrar o pau? Eu não sei nem porque Deus mandou falar isso, hein, gente. Tem coisa precisando de melhorar aí no casamento. Amém, irmãos? Amém? Eu quero falar para você o seguinte. Outra coisa, uma orientação que eu vou dar para você. Essa tentação sua de ser um Deus, um deusinho, sabe o que você tem que fazer? Diga para o seu irmão: solta o cabo da nau. Conhece a musiquinha? Solta o cabo da nau, deixa o remo nas mãos, né? E navega com fé em Jesus. O que é soltar o cabo da nau? Pergunta para o seu irmão: o que é soltar o cabo da nau? Pergunta: você sabe o que é soltar, irmãos? Tem tempestade, tem guerra, tem luta, mas o que é que nós temos que fazer? Confiar em Deus ou não confiar em Deus? Se você continuar segurando o cabo, o que é que vai acontecer? Você está no controle, mas quando você solta, Deus pega o controle. Deus vai levar o barco, Deus vai levar a sua vida para o lugar que é o melhor lugar. Eu quero dizer para você: Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano A para você. Não adianta nós acharmos: eu tenho um plano B e eu vou colocar esse plano B diante de Deus. Não, Deus só tem um plano. Deus não erra, Deus não muda, irmãos. Pastor, mas se Deus falhar, se Deus não me abençoar, eu vou virar ateu, eu vou largar a igreja, eu vou abandonar a igreja. Não, irmãos, não vá beber, não vá fumar, não vá cheirar, não vá se prostituir. Deus não tem um plano B. Se você quiser falhar, Deus não tem um plano B. Tem hora que o problema não é a tempestade. Tem hora que o problema é que eu estou segurando o que eu não devia segurar. Eu deveria colocar nas mãos de Deus. E o tempo, às vezes, irmãos, em que eu estou segurando aquilo que eu não devia, eu já devia ter soltado há muito tempo, é justamente por causa disso que eu ainda não vivi o milagre há muito tempo atrás. Porque eu estou segurando.
Estou tentando controlar as coisas. Quando você solta, Deus entra no controle e Ele vai fazer o milagre acontecer. Posso ouvir um amém dos irmãos? Sua vida já estaria, diga para o seu irmão, sua vida já estaria em outro patamar. Porque a fé, irmãos, que confia, ela não tenta comandar o tempo. A fé que confia, irmãos, ela não tenta comandar as ondas. A fé que confia, irmãos, ela se levanta e diz assim: Senhor, sopra, sopra Deus, sopra Deus, sopra para onde o Senhor quiser, sopra. Se é uma fase de prosperidade, sopra, Senhor. Se é uma fase de escassez, sopra. Se é uma fase de muita companhia, sopra. Se é uma fase também que eu vou ficar sozinho, sopra, Senhor. E Deus vai soprar. Por que Deus vai soprar? Ele vai soprar porque eu soltei o cabo da nau. Então aquela música, solta o cabo da nau, deixa os remos na mão e navega com fé em Jesus. Eu vou caminhar com fé nele, eu não vou tentar controlar nada. Eu sei, irmãos, que é assustador perder o controle. É assustador. Coloca Provérbios 3:5 para mim. Presta atenção o que diz Provérbios, eu tenho aqui: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Eu tenho um sexto sentido, pastor. Diga assim para o seu irmão: sexto sentido mente. Pastor, mas eu tenho uma intuição grandíssima. Intuição também mente. Pastor, você gasta uma energia dos infernos, irmãos, tentando conseguir algo que você não vai conseguir. Solta o controle, meu filho. Solta o controle. É melhor você deixar Deus guiar a sua vida. Solta o controle. Filipenses 4:11, Paulo diz: eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu já aprendi a ter fartura e a não ter fartura. Eu já aprendi, porque não é que eu sou uma pessoa desapegada, irmãos. Não é isso. Mas Deus está falando: deixa eu te conduzir. Diga assim para o seu irmão: deixe Deus te conduzir. É o que a gente às vezes, irmãos, mais vê hoje. Pessoas que não aceitam perder o controle. Pessoas que querem ter o controle de tudo. Pessoas que estão revoltadas. Pessoas que vão com uma folha, uma requisição no culto: Senhor, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Você às vezes está exigindo uma resposta de Deus. Que Deus é esse, irmãos, que você fica exigindo a resposta dele? Diga assim para o seu irmão, fala com verdade. Vai lavar a boca com sabão, manda lavar a boca com sabão. Vai lavar a sua boca com sabão. Você não precisa, irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que Deus precisa me dar uma explicação. Por que não permite isso? Por que não permite aquilo, irmãos? Nós não somos melhores do que Deus. Por que Deus deixou meu filho morrer? Por que Deus deixou eu sair desse emprego? Por que Deus está deixando essas coisas acontecerem, irmãos? Você acha que Deus te contou tudo? Você acha que Deus te contou tudo? Não. Tem coisa que você pensa que é uma tragédia, é livramento. Tem coisa, irmãos, que você está dizendo: olha, esse foi o pior dia da minha vida. Deus está dizendo: esse foi o melhor dia da sua vida, porque eu te libertei de coisas. Eu quero, irmãos, que você saiba de uma coisa: até quando, eu pergunto para você, vai continuar sentado no trono? Até quando você vai achar que você tem o controle das coisas? Até quando? Você precisa sair do controle. Porque quando você sair do controle, Deus entra. Ah, meu filho está nas drogas, meu casamento, a situação está difícil financeira. Solta o cabo da nau, irmãos. Deixe Deus dirigir a sua vida. Deixe Deus entrar no controle. O diabo está sempre dizendo para você: olha, Deus não quer que você cresça, Deus não quer que você saia dessa condição. Mas eu quero falar para você, meu irmão, quando você anuncia: minha vida acabou,
Quando você diz, eu não tenho mais razão de viver, o meu mundo se abriu. Eu quero falar que são os vômitos da alma. E eu quero falar que isso só vai trazer problemas para você. Porque, queridos, quando eu não me rendo a Deus, quando eu não me rendo e digo para Ele, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu não estou entendendo nada, mas eu me rendo a Ti. Você coloca Ele no controle e diz, eu me rendo a Ti. Porque, irmãos, tem muita gente que é hipócrita quando ora a oração do Pai Nosso. Quando a oração do Pai Nosso diz, santificado seja o Teu nome, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Não, tem muita gente que não quer. Ele diz assim, Senhor, a Tua vontade só no céu, aqui na terra não. Não sejamos hipócritas, irmãos. Deus vai fazer a vontade dEle em qualquer momento. Não adianta você ficar brigando, não adianta você achar, eu vou para a bebida, eu vou largar a igreja, eu vou largar tudo. Não adianta. A vontade de Deus, ela vai acontecer, na terra como no céu. E nós temos que compreender que quando eu fico medindo força, quando eu fico medindo força com Deus, criando às vezes historinhas, o que vai acontecer? A minha vida, irmãos, só vai para o buraco. Eu fico olhando da igreja, eu tenho uma vergonha de falar sobre isso, mas eu tenho que falar. Tem crentes que têm mais de 30 anos de vida cristã, e tem crentes, irmãos, que chegaram há poucos meses, estão dando lição de fé em Deus deles. Tem crentes antigos, 30 anos de igreja, estão falando besteira, isso, aquilo, outro. Eu já vi, irmãos, novos crentes ensinando a Bíblia para muitas dessas pessoas. É triste falar isso, irmãos, mas às vezes, quando nós vemos estas coisas acontecendo, eu fico triste porque as pessoas não estão aprendendo a confiar em Deus. Coloca o Salmo 90:12 para mim. Salmo 90:12, olha o que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Contar os dias. Contar os dias é lembrar uma coisa: quem está no controle não sou eu, é Deus. É lembrar do que aconteceu, é lembrar de como eu vivi, é lembrar de onde Deus me tirou, é lembrar, irmãos, de quem me trouxe até aqui. Eu estou aqui por causa dele. O mundo hoje, irmãos, infelizmente, tem aprendido a gostar de quem tem dinheiro e de quem tem sabedoria. Eu não sei se você conhece, tem gente que tudo que você vai conversar com ele, ele sabe. Você conversa sobre construir um foguete, ele sabe. Você conversa com ele, você fala com ele assim, olha, eu aprendi um salmo de Salomão assim, ele sabe. Um provérbio de Salomão, ele sabe. Você conversa com ele, olha, eu aprendi sobre isso, ele sabe. Você está saindo de um curso, eu me lembro de uma pessoa que eu saí de um curso lá no Rio de Janeiro. Eu aprendi a consertar máquina, lavar roupa, Brastemp. Eu saí do curso mais animado. Era a primeira aula. Quando eu cheguei, a pessoa queria me dar uma aula. Eu falei, não foi isso que eu aprendi hoje não. Porque está querendo me ensinar algo que eu tinha aprendido. Eu falei, rapaz, você não sabe. Era meu parente, morreu ele. Ele morreu. Eu falei assim, olha, não foi isso que meu professor me ensinou. Meu professor não me ensinou isso, me ensinou isso, isso, isso. Você está errado quando você está falando. Tem gente, irmãos, que não sabe, mas ele quer falar. Ele quer ensinar, ele quer dar o pitaco dele. Você conhece gente assim? Sabe de tudo? Sabe de tudo? Você conversar sobre hebraico com ele sabe hebraico. Conversar sobre grego, ele sabe de grego. Se conversar teologia, ele sabe teologia. Se conversar sobre filosofia, ele sabe filosofia. Meu Deus, oh meu Deus, misericórdia. Irmãos, existem 3 coisas que eu estou ensinando para você. Diga assim, primeiro, solta o cabo da nau. Segunda coisa, renda-se verdadeiramente. Porque quem se rende verdadeiramente, irmãos, volta a viver. E terceiro, aprenda a sair de cena para que Cristo apareça. Aprenda a sair de cena para que Cristo apareça. Eu não vou ser o herói da história, irmãos. Eu não vou ser o herói da história. Eu não vou ser o herói da história, porque eu tenho que entender uma coisa.
Existe uma ideia, irmãos, de que eu tenho que ser herói em tudo. Não, irmão, você não tem que ser herói. Ninguém é obrigado a saber tudo, irmãos. Ninguém é obrigado. Todo mundo tem dúvida, irmãos. Você tem dúvida? Eu tenho dúvidas. Mas eu quero que você entenda que uma coisa, em João 3,30, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João está apontando para Jesus. Quando nós apontamos para Jesus, nós vamos dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É o único caminho da maturidade, irmãos. Porque, meus irmãos, nós temos que entender que às vezes estamos vivendo uma fase que não tem resposta, irmãos. Vivendo um tempo que não tem resposta. Qual é a resposta se eu não tenho resposta? A fé. Diga: a fé. Diga: eu creio em Deus. Diga: eu creio. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, diga: eu creio em Deus. Diga: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Até sua alma entender. Deus, irmãos, Ele não quer atores. Deus não quer personagens. Deus não quer atores, Deus não quer personagens. Deus quer pessoas que o representem. Nesse mundo Deus está precisando de atores, personagens. Deus quer pessoas que o representem nesse mundo, irmãos. Porque quando eu não sei qual é a minha resposta, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a resposta, Deus sabe. Deus é a resposta para tudo aquilo que eu não tenho resposta, irmãos. Eu não preciso me preocupar com nada, porque eu sei que Ele é a resposta. Eu li um negócio e me lembrei do filme Todo-Poderoso. Se o homem fosse Deus. Se o homem fosse Deus, o perdão teria limite. Se o homem fosse Deus, a cruz seria uma arma e não haveria graça. Quando Deus se fez homem, Ele não veio para mandar, Ele veio para servir, não veio para condenar, Ele veio para salvar. Então o nosso lugar não é o trono. Nosso lugar é aos pés de Jesus, com o coração aberto, com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu não quero ser Deus, eu quero que o Senhor entre no controle. Meu filho, eu quero declarar sobre a sua vida que mesmo com calafrios, mesmo, irmãos, com dor de cabeça, mesmo angustiado, mesmo com coisas para resolver, mesmo você não sabendo qual o caminho que você vai percorrer, eu quero falar para você: Deus está no controle. Porque quando Deus ocupa o trono da minha vida, a minha vida volta para o lugar certo. Agora, quando eu estou no trono, Deus não vai fazer a minha vida ir para o lugar certo. Quando Deus ocupa o trono no nosso coração, Ele vai sentar e Ele vai reinar. Agora, meu filho, eu posso me sentir frágil. Eu não consigo acreditar do jeito que o Senhor está falando, pastor, mas eu quero falar para você. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ele diz que a boca, ela tem que falar, irmãos. Então eu tenho que repetir, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não creia, eu tenho que continuar repetindo, para que a minha alma, ela entenda uma coisa: que o poder está na boca, na língua, aquilo que eu falo. E eu vou dizer então: eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Ele não é obrigado a me responder nada, não é obrigado a me responder nada, mas eu vou confiar nele. Se ele diz que é para eu não tocar nesta árvore, eu não vou tocar. Se ele diz que é para não comer este fruto, eu não vou comer. Pode o diabo me dar sugestões, pode ele dizer o que ele quiser, mas eu vou continuar confiando naquilo que ele me falou. Que se ele me disse que eu vou alcançar a terra prometida, eu vou alcançar. E se ele quiser que eu passe 40 anos no deserto para que eu chegue lá, eu vou crer que ele está no controle. Se ele disser que eu tenho que ir por ali, é por ali que eu vou. Eu não gostaria de ir por ali, mas é por ali que eu vou. Se ele disser que eu tenho que jejuar, eu vou jejuar. Se ele disser que eu tenho que passar 40 dias orando, eu vou continuar passar 40 dias orando. Não importa,
eu tenho que crer nele, porque a palavra, quando ele libera uma palavra, atrás dessa palavra tem uma promessa, e ela vai acontecer na minha vida. Eu tenho que crer, irmãos. Às vezes, irmãos, você não tem resposta. A pessoa pergunta: por que seu casamento acabou? Por que seu casamento acabou? Você sabe por que ele acabou, mas você não precisa ficar dando explicações. Por que teu filho morreu? Onde é que estava Deus? Onde é que estava Deus quando teu pai morreu, quando tua mãe morreu? Onde é que estava Deus quando teu filho ficou doente? Onde é que estava Deus que a sua mulher precisou de fazer uma cirurgia e outra cirurgia? Onde é que estava Deus? Deus continua no controle. Ele está no controle. O diabo pode sugerir o que for, mas ele está no controle. Onde é que estava Deus que a tua família te rejeitou, o teu pai te rejeitou, a tua mãe te rejeitou, teus irmãos te rejeitam? Deus continua no mesmo lugar. Ele está no controle. O diabo pode ficar sugerindo o que for, irmãos, mas eu vou continuar dizendo: meu Deus, ele está no controle. Eu não vou abandonar o meu Deus por causa de situações que eu esteja passando difíceis. Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Eu quero que você, irmãos, você que pode dizer: eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero falar para você. Deus, às vezes você não sabe por que Deus permitiu. Você pode não ter resposta, mas eu quero dizer uma coisa: Ele sabe. Ele tem planos. Diga: Ele tem planos. Diga: Deus tem planos. Quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Abaixe sua cabeça nesse momento. E eu quero dizer para você uma coisa: como é bom estar na presença desse nosso Deus. Como é bom adorar o nosso Deus. Como é bom servir o nome do nosso Deus. Como é bom render graças ao Senhor. Como é bom, irmãos. Como é bom, irmãos, nós entendemos que o nosso negócio não é ser Deus. Nosso negócio é confiar que Ele está no controle. Nosso negócio, irmãos, é de entender que o domínio pertence a Ele, que a direção é Ele quem vai nos dar. E eu quero dizer para você: quanta bobagem nós falamos, quantas coisas erradas nós falamos, mas Deus sempre continuou com a sua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. A cada manhã Ele renova as suas misericórdias, nos sustentando. Nenhuma pessoa que às vezes, irmãos, que mora na nossa casa, porque é da nossa família, nos pertence. Tudo é de Deus. O que você tem não é de Deus, não é seu, é de Deus. As coisas que você tem não são suas, é de Deus. Seu filho não é seu, é de Deus. Seu casamento é de Deus, sua casa é de Deus. Os bens que você tem é de Deus. O seu dinheiro não é seu, é de Deus. O seu corpo não é seu, é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. E eu quero que você compreenda uma coisa: nós não somos donos de nada na vida. Tudo que nós temos é de Deus. Nós somos dependentes dEle. Somos dependentes dEle, daquele que criou todas as coisas. E nós entregamos o governo da nossa vida para Ele nessa noite. Dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio que o Senhor está no controle. Eu confio no Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. O tema da mensagem, irmãos, é: quando eu oro e nada acontece, Deus continua sendo Deus. O que você tem que fazer é continuar na presença dEle, confiando de que Ele vai fazer as coisas acontecerem dentro da vontade dEle.
Você está caminhando e você não sabe o que Ele vai fazer, mas tenha certeza de uma coisa: Ele vai fazer o melhor. Deus nunca vai fazer o pior, vai fazer o melhor. O diabo sempre vai nessa caminhada, vai te sugerir coisas. Ele vai dizer: Deus não te ama. Você ora, você acorda de madrugada, você ora, você faz isso, faz aquilo, mas você não vê as coisas acontecendo. Mas eu sempre digo: Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu confio no Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle. Eu não sei se vão ser 40 anos. Eu não sei se vão ser 30 anos. Eu não sei se vão ser 10 anos. Eu não sei quanto tempo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus e Ele é fiel. Ele me ama. O diabo vai te dar sugestões. O diabo vai tentar acabar com você. Mas você vai dizer: Deus está no controle. Vamos repetir, irmãos: Deus está no controle de minha vida. Diga: Deus está no controle de minha história. Deus está no controle. Diga: Deus está. Diga que alto, irmão: Deus está no controle. Levante as suas mãos e diga: Deus está no controle. Se renda. Solta o cabo da nau. Se renda. Se renda. Se renda. Não adianta você ficar lutando. Solta o cabo da nau. Se renda e diga: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus se Deus fizer. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pai, nessa noite nós queremos agradecer ao Senhor, porque de uma forma que nós às vezes não entendemos e às vezes nos angustiamos. Às vezes, Pai, nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas não podemos ter medo algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Quando nós levantamos nossos olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Senhor está vivo. Pai, nós queremos nesta noite soltar o cabo da nau. Nós queremos deixar o Senhor no controle de todas as coisas. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando nós, ó Pai, tentamos controlar as coisas, tentamos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos dizer para o Senhor nesta noite que nós estamos deixando, Pai, todo o controle do casamento, controle da vida emocional, o controle, Pai, da vida espiritual, o controle, Pai, da vida financeira. Nós queremos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, eu solto nesse momento todo o controle e eu coloco o controle de toda a minha vida em tuas mãos. Eu não sou dono de nada, o Senhor é dono de tudo. Meu casamento é do Senhor, minha família é do Senhor, meus filhos são do Senhor, meus negócios são do Senhor, a casa que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho é teu, Pai. Esta igreja é tua, este povo é teu, Pai. Que o Senhor estenda as tuas mãos, Pai. Coloque no coração de cada um de nós esse desejo, Pai, de ouvirmos a tua voz e não darmos ouvidos à voz da serpente, porque a serpente está dando sugestões. A serpente está dando sugestões, mas eu quero dizer
que eu vou ouvir a tua voz. O Senhor disse, Pai, para não comer, eu não vou comer. Se o Senhor disser não vá, eu não vou. Se o Senhor disser pare, eu paro. Se o Senhor disser caminhe, eu vou caminhar. Porque eu tenho a certeza de uma coisa, Pai: quando eu solto o controle, o Senhor toma o controle. E quando o Senhor toma o controle, a minha vida volta a ter, Pai, alegria. A minha vida volta a ter paz. Por quê? Porque eu tenho a certeza, como preguei hoje de manhã, no fundo do poço, na lama, o Senhor está conosco, como o Senhor esteve com Jeremias, Pai. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Pai. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Às vezes a nossa alma, Pai, está abatida, e o salmista pergunta: por que estás abatido, a minha alma? Está dizendo, Pai, para que nós possamos confiar no Senhor. Em nome de Jesus, a minha alma vai se aquietar neste momento e saber que o Senhor é Deus, Pai. O Senhor é Deus, Pai. E nesta noite, Senhor, dê alegria ao coração do teu filho e do teu servo, dizendo para ele: eu sei que a tua luta é grande, eu sei que a tua batalha é grande. O Senhor está pedindo a ele: coloque nas minhas mãos, coloque nas minhas mãos esta batalha, coloque em minhas mãos esta luta, coloque em minhas mãos esta aflição, coloque em minhas mãos essa tempestade que você está passando, porque nas mãos do Senhor tudo vai dar certo. Nas mãos do Senhor o casamento vai dar certo. Nas mãos do Senhor a prosperidade virá. Nas mãos do Senhor a doença será curada. Eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo que o Senhor está no controle de tudo. Eu continuo crendo, Pai. Nesta noite, Pai, não foi uma noite de pregar sobre o Senhor, que nós temos uma palavra. Não foi uma noite de pregar sobre vitórias. Não foi uma noite de dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E eu creio, Pai, que nesta noite o controle está sendo dado ao Senhor. E eu creio que hoje o Senhor fará o melhor. Eu tenho a certeza que a terra prometida vai ser alcançada. Eu tenho a certeza, Pai, que a vitória virá. Ó Deus, vai parar o sofrimento, vai parar a luta, Pai. Porque, Pai, quanto mais nós seguramos, quanto mais nós prendemos, quanto mais nós estamos no controle, mais longe vai ficando o milagre, mais longe vai ficando, Pai, a vitória, mais longe vai ficando o cumprimento da promessa. Mas quando nós entregamos ao Senhor, como Joquebede entregou o seu filho Moisés, o Senhor vem e traz o milagre. O Senhor faz o milagre acontecer. Tome o controle, Pai. Tome o controle. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Entregue o controle da sua vida para o Senhor agora. Entregue o controle da sua vida para o Senhor agora. Entregue. Isso que você está tentando resolver o problema do seu filho. Você está tentando resolver o problema do seu casamento. Está tentando resolver esse problema financeiro. Você não está conseguindo. Você está somente gastando as suas forças. Você está tentando resolver este problema da sua doença. Você está tentando resolver este problema que está trazendo para você ansiedade, depressão. Chegou a hora de você dizer: Senhor, entrega o controle. Está em tuas mãos. Está em tuas mãos. E o Senhor disse na palavra: agora você vai poder tudo naquele que te fortalece. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. O Senhor vai te guiar. Ele vai te sustentar. Ele vai te guardar. Ele vai te dar a vitória. Solte o controle. Solte o controle.
solta o carro da nau. Solta o carro da nau. Solta o carro da nau. Toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Aleluias. Já cantava essa música, hein? Hein? Talvez o Marcelo não saiba tocar, né? Hein? Hein? Tá tentando? Libera aí a música aí. Solta o cabo da nau, conhece? Mas quem conhece essa música? Levanta o braço, é antiga, hein? Ah, o pessoal, todo mundo conhece. Vai aí, vai. Porque sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão em ti pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. E na mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amém? Amém, irmãos? Domingo que vem, à noite, nós voltamos
a falar sobre milagres. Deus mandou dar uma parada para ensinar para vocês que Ele não é obrigado a fazer tudo. Amém? Dê um abraço pelo menos 3 irmãos aí, diga para ele: Deus te abençoe, foi muito bom adorar o Senhor com você. Vamos lá para o Põe Vida, porque o pessoal fez coisa gostosa para nós lá, tenho certeza. Vamos na paz do Senhor, obrigado por sua presença aqui. Solta o cabo da nave.